Bem-vindos ao D-Debate. Hoje a gente mergulha numa questão fundamental, né? Que está em muitas discussões recentes. Qual vai ser o verdadeiro impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho? Exato. A pergunta que fica é: a IA vai, assim, majoritariamente eliminar empregos, sabe? Gerando um cenário de escassez? Ou será que ela vai, na verdade, catalisar uma transformação profunda, criando novas funções, novos desafios e, quem sabe, né, novas formas de trabalhar? É um ponto crucial para a gente analisar. Eu vou defender a perspectiva de que a IA funciona primariamente como uma ferramenta de ampliação da capacidade humana. Ela está aqui para transformar o trabalho, não para eliminá-lo em massa, sabe? Abrindo caminho para novas oportunidades e exigindo, claro, novas habilidades. E eu vou argumentar que, embora a transformação seja, sim, inegável, a escala e, principalmente, a velocidade dessa disrupção que a IA está trazendo, elas geram desafios sem precedentes. Existem riscos muito reais de deslocamento em massa e de aprofundamento das desigualdades que a gente não pode de jeito nenhum subestimar. Bom, a minha posição se baseia muito na própria história da tecnologia, né? Se a gente olhar para inovações passadas, tipo a massificação dos computadores pessoais ou, sei lá, o advento da internet, a gente vê um padrão bem claro. Essas tecnologias, elas redesenharam o mercado, extinguiram algumas funções, criaram outras, mas não resultaram no fim do trabalho. A IA, na minha leitura, segue essa mesma lógica, assim, evolutiva. A força dela não está em replicar a totalidade da inteligência humana, mas em executar tarefas específicas com uma eficiência sobre-humana, especialmente aquelas que envolvem processamento massivo de dados, sabe? Identificação de padrões complexos, atividades repetitivas, coisas para a qual o nosso cérebro não foi otimizado mesmo. Isso, na prática, nos libera. Permite que nós, profissionais humanos, a gente concentre energia no que realmente nos define. Criatividade, pensamento estratégico, inteligência emocional, empatia, a capacidade de resolver problemas complexos, ambíguos. São áreas onde a IA, pelo menos por enquanto, né, atua como ferramenta, não como substituta. A gente vê isso em exemplos concretos. A robótica ajudando em cirurgias cardíacas, como foi explorado em materiais da Uninter, dá uma precisão milimétrica impossível para a mão humana, mas, veja bem, o diagnóstico, a estratégia cirúrgica, a decisão final, tudo isso continua com o médico. Ou, sei lá, pensa no Waze. Ele não tira o motorista do volante, mas torna ele muito mais eficaz ao processar dados de trânsito em tempo real. É aquela ideia bem colocada pela Marta Gabriel de que uma pessoa com boa tecnologia supera a melhor pessoa sem ela. Então, a questão central é a adaptação, é o aprendizado contínuo, é ver a IA como uma parceira que eleva a nossa performance. Entendo apelos paralelos históricos, sim, mas eu acredito que existe um risco em minimizar a magnitude do que está vindo aí. A gente não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete projeções bastante concretas que apontam para uma perda significativa de empregos. Olha só, relatórios como o Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial, que é frequentemente citado, estimam que algo em torno de 22% dos empregos atuais, e a gente está falando de dezenas de milhões de posições globalmente, talvez 92 milhões até 2030, podem sim desaparecer por causa da automação. Isso não é ficção científica, né? São projeções baseadas em tendências atuais. E o impacto não vai ser igual para todo mundo. Análises de instituições como Goldman Sachs sugerem que setores inteiros, tipo atividades administrativas e até partes do setor jurídico, podem ver quase metade das suas tarefas automatizadas. Falam de 46% no administrativo e 44% no jurídico. Isso afeta diretamente milhões de trabalhadores cujas funções hoje são baseadas nessas tarefas. Sim, o mesmo Fórum Econômico projeta a criação de muitas novas vagas, talvez 170 milhões, mas quem garante que a transição entre perder um emprego e conseguir um novo vai ser suave? Ou justa?
A filósofa Shannon Valor, ela levanta uma preocupação muito pertinente sobre o risco de estagnação da espécie. A ideia de que, ao delegar cada vez mais funções cognitivas e decisões para a IA, a gente pode acabar atrofiando nossas próprias capacidades. Além disso, a velocidade dessa mudança, característica do que a gente chama de quarta revolução industrial, essa convergência acelerada de tecnologias digitais, físicas, biológicas, pode simplesmente ultrapassar nossa capacidade histórica de adaptação, tanto individual quanto coletiva. Esse otimismo todo com a requalificação individual, embora seja necessário, claro, muitas vezes ignora barreiras socioeconômicas reais. Nem todo mundo vai ter o mesmo acesso a recursos e tempo para se reinventar profissionalmente. A preocupação não é só perder o emprego, sabe? Mas ficar preso numa transição difícil e desigual. Concordo que a transição não é simples, não é trivial, mas a forma como a gente interpreta a substituição é fundamental aqui. A IA é brilhante em automatizar o repetitivo, o padronizado. Voltando ao exemplo da cirurgia lá da Uninter, o robô realiza movimentos com uma precisão, 5 vezes maior que a mão humana. Isso não é substituição do cirurgião, isso é potencialização. O robô não diagnostica, ele não planeja a cirurgia com base na complexidade do caso, ele não interage com o paciente e a família, ele executa uma tarefa específica sob comando humano, elevando o nível do procedimento. O Waze, da mesma forma, assume a tarefa complexa de analisar dados de tráfego em tempo real, permitindo que o motorista se concentre na condução, na segurança. A tecnologia está substituindo tarefas, muitas vezes as mais chatas ou perigosas, dentro de uma profissão. Isso permite que o profissional humano se concentre em aspectos de maior valor agregado, como julgamento, interação, estratégia. Eu acredito que a mudança é mais na natureza do trabalho do que na sua existência em si. Eu admito que a complementariedade é real, sim, e benéfica em muitos cenários, como esses que você descreveu. Pois é, mas a gente não pode ignorar a consequência lógica. Quando a IA substitui uma larga escala de tarefas rotineiras, como os dados para os setores administrativo e jurídico sugerem, quase metade das tarefas automatizáveis, isso inevitavelmente se traduz na eliminação de empregos para um número muito expressivo de pessoas. Para muita gente, o trabalho é composto majoritariamente por essas tarefas que agora podem ser automatizadas. A minha grande questão é: essa liberação para tarefas mais complexas e estratégicas é uma possibilidade real para a maioria dos deslocados? Ou é uma transição que beneficia principalmente quem já tem alta qualificação, deixando para trás uma massa de trabalhadores com dificuldade de encontrar novas colocações compatíveis? A dor e a dificuldade dessa transição para quem está na ponta, executando essas tarefas, são um impacto social imenso que não pode ser suavizado só pela promessa de complementariedade em outras funções ou para outros perfis profissionais. É exatamente aí que está a importância crucial das habilidades intrinsecamente humanas. Um ponto que tanto a Uninter quanto a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, enfatizam nas análises deles. A IA pode processar dados numa velocidade, espantosa. A Uninter menciona 50 mil dados processados por um sistema específico. Mas ela não dá significado a esses dados no contexto humano. Ela não aplica pensamento crítico genuíno, não demonstra criatividade original, não exerce empatia, não toma decisões estratégicas complexas que envolvam valores, ética e intuição. As competências que nos diferenciam são justamente essas: pensamento crítico, resolução de problemas complexos, criatividade, inteligência emocional, colaboração. A Fiesc, por exemplo, lista essas habilidades como essenciais para o futuro profissional. As máquinas são ferramentas poderosas de execução e análise. Nós somos os formuladores de perguntas, os estrategistas, aqueles que navegam na ambiguidade e na complexidade do mundo real. O foco, portanto, deve ser cultivar ativamente essas competências que nos distinguem das máquinas. A tomada de decisão estratégica, a capacidade de liderar, de inspirar, continuam sendo domínios fundamentalmente humanos. Ninguém discorda da importância dessas habilidades hoje. Elas são, sem dúvida, nossos grandes diferenciais atuais.
A minha preocupação, no entanto, vem da velocidade, estonteante com que a IA está evoluindo. Algumas matérias, tipo na Veja, tocam em projeções como as do Ray Kurzweil, sobre o crescimento exponencial da capacidade de processamento, aquela ideia de que, em algumas décadas, a inteligência não biológica poderia superar a nossa em ordens de magnitude. A linha que separa o que é exclusivamente humano pode ser mais fluida e móvel do que a gente imagina. Tarefas que hoje parecem exigir criatividade ou julgamento humano podem, no futuro, ser parcial ou totalmente automatizadas por IAs mais avançadas. E eu volto ao alerta da Shannon Velor sobre o risco de atrofia. A conveniência de delegar tarefas cognitivas pode, paradoxalmente, nos tornar menos proficientes nessas mesmas habilidades que a gente considera essenciais. O pensamento crítico da resolução de problemas, ele pode enfraquecer. A dependência excessiva pode ter um custo cognitivo a longo prazo, sabe? Mas essa vigilância que você menciona tem que se traduzir em ação, em proatividade. É a chave para a adaptação bem-sucedida. As recomendações que a gente vê, como as da Fiesc, apontam claramente nessa direção. Aprender continuamente, diversificar habilidades, desenvolver fluência digital, focar na capacidade de resolver problemas de forma criativa, inovar nos processos. Não é uma postura passiva de esperar o impacto, mas um engajamento ativo com a mudança tecnológica. Além disso, as projeções de longo prazo, mesmo as que apontam perdas, como as do Fórum Econômico Mundial, também indicam a criação de um número ainda maior de novas funções, aqueles já mencionados 170 milhões de novos empregos contra 92 milhões perdidos. O balanço líquido, historicamente, tende a ser positivo. A história nos dá exemplos. O movimento ludista, lá no início da Revolução Industrial, também mencionado na Veja, reflete um medo parecido com o que a gente vê hoje. Os tecelões temiam o tear mecânico, mas a industrialização, apesar das dores sociais da transição, acabou gerando mais riqueza e novos tipos de trabalho que eram, inimagináveis antes. O medo é natural. Mas a história sugere que a capacidade humana de adaptação e inovação acaba prevalecendo. Concordo que a proatividade individual é um componente essencial, claro. Mas a minha tese é que ela pode ser insuficiente diante da velocidade e da abrangência desta quarta revolução industrial. A transição que a IA está impulsionando talvez seja fundamentalmente diferente das ondas tecnológicas anteriores, justamente por causa desse ritmo exponencial. Essa velocidade pode sobrecarregar a capacidade de adaptação não só dos indivíduos, mas dos sistemas. A necessidade de aprender continuamente é clara, mas a questão crítica é: será que nossos sistemas educacionais e nossas políticas públicas estão preparados para apoiar essa transição em massa? A gente vê exemplos pontuais de adaptação, como o Colégio Bandeirantes revendo seu currículo, que foi citado na Veja, o que é ótimo, mas isso precisa acontecer em escala nacional, de forma acessível para todos. A gente precisa de políticas robustas para requalificação, para redes de segurança social que amparem quem fique pelo caminho, Aquele saldo líquido positivo de empregos projetado pelo WEF, mesmo que se concretize, pode mascarar uma enorme rotatividade, precarização e sofrimento individual no processo de ajuste. Focar só na responsabilidade individual pela adaptação, sem um olhar crítico para a necessidade de suporte sistêmico, me parece uma visão incompleta e francamente otimista demais diante da magnitude do desafio. Resumindo minha perspectiva, então, eu vejo a inteligência artificial como uma força poderosa e, em grande medida, até natural na evolução do trabalho. Ao encará-la como uma ferramenta colaborativa, ao investirmos no desenvolvimento contínuo das nossas habilidades unicamente humanas e ao abraçarmos a necessidade de adaptação, a gente pode colher os frutos de maior produtividade, de eficiência e da criação de novas oportunidades. Eu acredito que estamos diante de uma profunda transformação, não do fim do trabalho, caminhando para um futuro onde a colaboração entre humanos e máquinas vai ser a norma, de forma cada vez mais integrada e eficaz. Por outro lado, embora eu reconheça o imenso potencial transformador da IA, eu insisto na necessidade de a gente abordar seus desafios com um olhar realista e uma dose saudável de cautela.
A disrupção no mercado de trabalho vai ser significativa, não tem como negar. E pode ser dolorosa para muitos segmentos da população. Isso exige mais do que só incentivo à adaptação individual. Precisamos urgentemente de um diálogo social franco e abrangente sobre como mitigar os impactos negativos, como garantir que as transições de carreira sejam justas e acessíveis e como evitar uma dependência tecnológica que possa, como a Valor alertou, acabar por limitar nosso próprio florescimento humano. A adaptação é necessária, sim, mas não é suficiente sem uma estratégia coletiva e um olhar sistêmico para gerenciar essa transição tão complexa. Fica claro que a complexidade do impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho é imensa. As diferentes perspectivas que a gente explorou hoje, todas embasadas nos materiais que tivemos como referência, oferecem visões distintas, mas igualmente importantes, sobre uma das questões mais definidoras do nosso tempo, né? Exato. E é crucial que essa análise continue. A gente precisa seguir acompanhando os dados, as tendências e, principalmente, debatendo abertamente as melhores formas de navegar por este cenário que muda tão rapidamente diante dos nossos olhos. O debate termina aqui.